Olá pessoal, e hoje vamos falar de organização, né? Organização para uma boa adesão, né? E o que é adesão? Adesão ao tratamento é quando aí você segue todo o roteiro, toda a prescrição da forma como deve ser, né? Então, seguindo a dose prescrita, o medicamento, a quantidade de dias estabelecido. Então, daí quando você faz todo esse processo, toma aí o medicamento dessa forma correta, isso quer dizer que você teve uma boa adesão ao tratamento. Só que quando a gente fala de quimioterapia, tratamento do câncer em geral, muitas vezes a gente trata como uma doença crônica, ou seja, tem momento para começar, mas não tem para terminar, né? Assim como hipertensão, diabetes. Uma vez o paciente com um diagnóstico que necessita de um tratamento medicamentoso, ele vai levar aí a vida inteira, né? Até o momento, pelo menos. A gente sabe que, claro, em alguns casos, acontece do paciente reduzir a quantidade de medicamentos, trocar, né? Enfim, fazer uma adaptação ao longo da vida do processo mesmo da doença. Mas falando do câncer, isso pode aí se tornar um processo crônico, e na maioria das vezes é o que de fato acontece. E daí, com o passar do tempo, a adesão ao tratamento, ela começa a cair, né? Por quê? O paciente entra num processo de adaptação àquela rotina, àquele tratamento. E aí, principalmente quando a gente fala de paciente de câncer de mama, quando vai fazer bloqueio hormonal, não só as mulheres também, os homens com câncer de próstata, que vão tomar durante muito tempo. Então, tá respondendo ali aquele bloqueio, mantém o bloqueio. E chega num determinado momento que aquilo vira um processo simples e natural. Então, o paciente esquece um dia de tomar, aí esquece 2, esquece 3, esquece uma semana, toma da maneira como convém, toma de manhã, toma de tarde, toma de noite. Isso a gente sabe, e para pacientes de câncer de mama, inclusive, a gente sabe que isso tem um impacto a médio e longo prazo de recidiva de doença, né? Então, se essa organização ela não acontecer, se essa adesão não acontecer, a possibilidade de ter uma recidiva da doença, ou seja, desse câncer voltar, é grande, né? E dos demais, né? Dos demais tipos, também a falta de adesão, ela vai levar aí a uma oscilação. Então, quando o paciente ele toma de forma errada, horários, né? Cada dia é um horário diferente. Isso descompensa aí o processo de concentração, aquela concentração do medicamento que está lá no sangue, que precisa daquele limiar, né? Daquele patamar para fazer o efeito terapêutico. Então, se isso não existe mais, hora eu tomo de manhã, de noite, de tarde, esqueço um dia. Então, isso vai ter um impacto no controle da doença? Sim. Em alguns casos, a gente não tem como mensurar, né? Exatamente qual é a consequência. Mas a gente sabe que tem um impacto. Então, por isso que eu decidi trazer esse ponto aqui da organização. E eu acho que para a vida, né? A gente precisa se organizar com tudo na nossa vida, senão a gente não consegue fazer bem as nossas coisas, as nossas tarefas do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja com os filhos, seja com as finanças. A gente precisa criar uma organização, criar um padrão. E eu achei bem interessante trazer, assim, antes disso, só falar para vocês um pouquinho dos tipos de falhas aí na adesão que podem acontecer, né? Que a gente avalia enquanto farmacêutico. Então, é um dos tópicos, né, que a gente avalia. Então, é quando o medicamento ele não está disponível. Então, isso pode acontecer? Pode. Em algum momento, pode ter uma falta no mercado, falta de matéria-prima, ou mesmo, né, alguma suspensão temporária daquele medicamento, falta de produção. E a gente vai precisar avaliar uma outra terapia, né? Isso é um problema de adesão. Não necessariamente do paciente, né? Mas é um problema. Recursos insuficientes, quando o paciente ele não pode comprar, adquirir aquele medicamento. É uma outra questão também. Quando se trata do tratamento principal, é um pouco mais complexo, né? Quando a gente fala de sintomas e outras condições menores,
eu sempre tento, e aí cabe muito a entrada na equipe, né? Quando eu falo da importância da equipe multidisciplinar, a entrada de assistente social, por exemplo, né? Porque elas podem nortear locais, encaminhamentos para a rede pública, onde esse tratamento ou até mesmo de suporte ele pode ser adquirido, né? Quando o paciente chega em determinado momento que ele não tem condição de bancar. E aí, com relação também aos medicamentos sintomáticos, né? Eu sempre, enquanto farmacêutica, eu tento orientar os pacientes da melhor forma possível para que ele mantenha ali aquele controle daquele sintoma dentro das possibilidades financeiras dele e da família, né? Para que isso não impacte no processo da adesão, né? E por quê? Se eu tô ali fazendo um tratamento quimioterápico, mas eu tô enjoando, eu tô tendo diarreia, mas eu recebo o medicamento quimioterápico pelo convênio, mas os demais medicamentos para controle dos sintomas eu não estou recebendo. E chega um determinado momento que às vezes o paciente não tem condição de manter. Quer dizer, ele vai conseguir manter o tratamento quimioterápico sem os medicamentos de suporte? Às vezes não. Chega num momento que ele não consegue, tá vomitando muito, tá muito sintomático, tá com muita dor, então ele não vai conseguir manter, né? E tem determinados medicamentos que a gente precisa de medicamentos de suporte para que o paciente leve o tratamento da melhor forma possível. Então uma coisa está muito ligada à outra, né? Tem a parte também do paciente de não conseguir aí engolir os medicamentos, ter alguma dificuldade, né, nessa questão da apresentação farmacêutica. Então isso é um problema de adesão que a gente precisa organizar, rever para garantir que o paciente tome aí o que ele precisa de fato tomar. A falta de compreensão, que foi um dos assuntos também que acabou entrando na primeira live que eu postei, falando da importância de saber dos seus medicamentos, né? Quem não assistiu, confere lá depois, tá disponível. Que a falta de compreensão, muitas vezes, então se eu não entendo para que eu estou tomando aquilo ali, para que aquilo ali é importante, então, às vezes assim, eu esqueci um dia, eu esquecer 2, não vai fazer diferença, porque eu não estou entendendo como é que o processo funciona, como é que aquele medicamento ele age, né? Um bloqueio hormonal que eu tô fazendo, quer dizer, leva um tempo aí para atingir um patamar, uma curva de concentração. Aí a paciente fica semanas, ou uma semana ou mais, oscilando os horários, esquecendo comprimidos. Esse bloqueio, isso vai escapar, né? Então, quando a gente fala da questão hormonal, é pior ainda. Então, a falta de compreensão, ela tem um impacto muito grande. Então, a gente volta a bater na tecla aqui. Os pacientes precisam ser orientados, vocês precisam de orientação adequada com relação a cada medicamento que vocês utilizam. E aí eu não foco só no tratamento oncológico, como eu falei já anteriormente. O tratamento oncológico agora é um processo, é um braço, uma parte da sua vida. Mas as outras condições de saúde, se houverem, precisam ser tratadas da mesma forma, com a mesma importância, com o grau de importância do que está fazendo com o tratamento quimioterápico. Por quê? Por exemplo, paciente que tem um risco cardiovascular, tem um problema cardiovascular, tem medicamentos para utilizar e passa agora a não mais utilizar esses medicamentos da forma correta, porque agora o foco é no tratamento oncológico, ele pode ter um evento cardíaco. Inclusive, alguns quimioterápicos favorecem esse processo. Então, ele pode ter um evento cardíaco que pode levar ele, inclusive, ao óbito. Quer dizer, não pelo câncer, mas pelo processo cardíaco, pela cardiopatia, né? Um paciente dislipidemia, tem muitos pacientes que a pressão e a glicemia são mais visíveis, né? Então, o paciente sente lá aquela dor de cabeça, mede lá na casa com o aparelhinho, vê que a pressão tá alta, vê que a pressão tá baixa, a glicemia sobe, a glicemia desce, mas o colesterol, o paciente não fica acompanhando assim, só nos exames laboratoriais. E aí o que acontece? Eu tenho muitos pacientes que em determinados momentos deixam de tomar os medicamentos para dislipidemia, para o colesterol, para o triglicérides. E o que acontece? O risco de evento cardiovascular é altíssimo, né? Do paciente ter aí um evento importante, quer dizer, ligado ao câncer? Não, ligado à condição que ele já tinha.
Então isso não pode acontecer. Então o paciente ele precisa saber que todas as condições de saúde que ele apresenta, que ele trata, são tão importantes quanto e precisam ser mantidas. Claro que isso vai ter uma avaliação farmacêutica para verificar outras questões de segurança, de interação. Mas, via de regra, o paciente ele vai manter os tratamentos dele. A gente não interrompe os outros tratamentos e orienta. Então, isso também precisa estar na pauta, né? E o paciente sabe do processo, ele é consciente, porém, ele prefere não tomar. Ou mesmo, ele cai naquela velha questão do esquecimento, né? Então, isso é uma outra questão de adesão, como eu falei, do processo de tratamento prolongado, de acabar esquecendo a importância daquilo, né? Volta lá, cai naquela velha coisa. Ah, tô bem, tô me sentindo bem. Passa um dia, passa dois. Ai, esqueci que eu não tomei o medicamento, né? Então, tudo isso. E aí eu trouxe, pensando nessa questão da organização, e eu já apresentei aqui até no canal algumas ferramentas, aplicativos. E tem uma ferramenta que a gente utiliza muito, empresas utilizam bastante hoje em dia, que é a ferramenta do 5S, né? São 5 palavras que tiveram origem, né, no Japão, elas são escritas, né, com S, e elas simbolizam um processo aí da organização. Hoje, empresas do mundo inteiro utilizam essa ferramenta, né, essa ferramenta. Enfim, me fugiu a palavra aqui agora. Mas é extremamente interessante, né? Que são os 5S. É o senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene e o senso de autodisciplina. E eu achei interessantíssimo e a gente pode aplicar na nossa vida, e vocês devem aplicar isso na vida de vocês, que vai ajudar muito na questão de organizar aí o seu processo medicamentoso em casa, porque às vezes a família se vê perdida, o próprio paciente se vê perdido, porque já utilizava muitos medicamentos e agora incluiu mais outros tantos. E aí o que se faz com esse tanto de medicamento, gente? Em algum momento alguém vai ser esquecido, em algum momento alguém vai ser deixado para trás e isso não pode acontecer. E mesmo para aqueles pacientes que falam, cara, mas eu só estou tratando câncer, não tenho nenhuma outra comorbidade, tudo bem. Mas ainda assim a gente sabe que o tratamento oncológico, ele é extremamente complexo. E em momentos, né, aí do tratamento, em diferentes momentos, pode haver a necessidade de uma polifarmácia, que é aquele combo, né, medicamentos para os sintomas, para enjoo, para constipação ou para diarreia e outras condições. Então daí o paciente começa a utilizar de forma contínua, muitas vezes, 3, 4 medicamentos, quando entra um processo, né, que tem lá um processo de dor, mais outros medicamentos, então isso vai para 5, 6 e vai aumentando. Então assim, quer dizer, ele não tem outra comorbidade, porém o próprio tratamento quimioterápico e a própria doença, às vezes a evolução, leva, né, a esse processo e a necessidade de utilização de mais medicamentos. Então isso vai servir também para organizar e clarear as ideias, a cabeça de vocês, né? Então, eu achei interessante trazer isso justamente para que eu acho que pode contribuir, né, nesse processo. Então, começando pelo senso de utilização, né, que a gente utiliza, como eu falei, nas empresas, né, nos nossos locais de trabalho, e a gente pode aplicar isso para dentro de casa, inclusive, né, onde ele fala da ordem, da lei, da lógica, da razão, né, da família, da raiz, da adequação. Ou seja, o senso de organização é primeiro, você conhecer o ambiente, né, todo o ambiente ali. O que você precisa? E aí agora a gente vai focar nos medicamentos, né? Então vamos lá. Eu tenho aí todos esses medicamentos que eu utilizo, né? O paciente vai ver lá todos os medicamentos que ele utiliza. E aí, vamos organizar. Organizar. Em primeiro lugar, eu sempre oriento, quando eu vou dispensar ou mesmo atender o paciente inicial, eu oriento que se crie uma rotina.
Porque o nosso cérebro, ele trabalha muito em cima de rotinas e evita o esquecimento. Então, uma vez que eu tenho aquele padrão e esse padrão começa a ser repetido, isso é fixado. Então, aí é mais fácil. Mas, para isso, eu preciso me organizar, eu preciso conhecer. Então, daí, listar todos os medicamentos que utiliza, tudo que realmente precisa utilizar. Às vezes, o paciente, ele recebe, se ele estiver recebendo pelo convênio, às vezes o convênio manda para casa, até para economizar transportadora, essas questões. Eu já tive pacientes que receberam, assim, caixas de medicamentos quimioterápicos orais em casa, 3, 4 caixas. Quer dizer, o paciente, ele fica com volume de medicamentos, né, em mãos. Então, o que precisa fazer? Nesse primeiro senso aí de utilização, separar, eu oriento, né? Separe a quantidade de medicamentos para o ciclo. E o ciclo não necessariamente são 30 dias. Tem ciclo de 21, tem ciclo de 14, enfim. Separe a quantidade necessária para o seu ciclo. Os demais você guarda em algum local apropriado. Então, você deixa lá aquela quantidade de medicamentos que você vai utilizar no seu ciclo. Isso já é um processo. Os outros demais medicamentos também se faz a mesma coisa. Se de repente, às vezes, compra na farmácia uma quantidade maior pela questão do preço, né? Medicamentos para pressão, às vezes tem promoções ou cadastro, né, do paciente na farmácia. Então, se você tem isso com os demais medicamentos, faça da mesma forma. Separe ali o que você vai usar, seja no mês, seja na semana, e coloque num ambiente onde fique fácil. Crie a rotina para aqueles medicamentos, né? Então, por exemplo, vou separar os medicamentos que eu preciso tomar pela manhã. Os medicamentos por horários, né? Então, no meio da manhã, existe algum medicamento para tomar? Durante o almoço, pós-almoço, de tarde, jantar. Enfim, organiza aí o que você precisa tomar ao longo do dia. Onde é mais fácil? E aí eu falo até pela questão da rotina, assim, que às vezes o paciente trabalha, né? Faz alguma coisa. Então, assim, é mais fácil você tomar logo antes de ir para o trabalho ou você prefere retornar, estar em casa e tomar. Então, veja qual é o melhor horário. Por quê? Porque vai facilitar na criação dessa rotina e vai facilitar também no processo de adesão para evitar o esquecimento. Porque se é um horário que está bem favorável para mim, eu não vou esquecer. Escolher um local onde você possa deixar os seus medicamentos com segurança, de forma organizada, que você visualmente possa vê-los e então seguir a sua rotina de horários, né? Então, isso é uma outra questão, tá? O senso de utilização, o senso de organização, né? Para poder fazer daí esse processo. Tem alguns pacientes que gostam de usar essas caixinhas aqui, que são organizadores de medicamento. Essa minha tem 7 compartimentos para cada dia da semana, só que assim, eu dou algumas dicas em relação a essas caixinhas. Em primeiro lugar, você pode usar? Pode usar. Não coloque o medicamento fora da embalagem original dele, ou seja, o blister, né? Então, o blister é aquela embalagem metalizada que o medicamento vem lacrado, hermeticamente fechado ali. Então, não tire ele do blister para colocar os comprimidos soltos aqui dentro, tá? Por quê? Naquelas embalagens, o medicamento ele está ali acondicionado da melhor forma possível. Isso tudo é estudado, a embalagem é estudada, o tempo de prateleira de um medicamento, a estabilidade, a fisicoquímica, tudo tem um porquê. Então não destrua isso, por favor, a farmacêutica que pede. Então, quer usar as caixinhas? Corta, né? Se você identifica facilmente seu medicamento, ótimo. Se não, eu não oriento que use, né? Por quê? Porque às vezes no cortar os comprimidos, normalmente são pequenos, não são tão grandes, o nome não vai sair. E aí, se você vai se confundir ele com outro que é muito parecido, às vezes igual, redondinho, branquinho, com um suco no meio que a gente chama, né? O comprimido sucado, com aquele tracinho no meio. Então, são todos parecidos. Você vai se confundir sem saber quem é quem, porque tá aqui no dia, segunda-feira. Todos eles, mas você não sabe que horas é quem é quem, então eu não oriento que faça. Se você já conhece, já tá muito bem adaptado aí a saber, né, de como é a forma de cada um deles, tudo bem. Então, mantenha
sempre no blister. E se você tem um conhecimento já, tá bem adaptado às formas dos seus comprimidos, dos seus medicamentos. Então, mantenha no blister, né? Os quimioterápicos, alguns eles vêm frascos, tá? E aí eu não oriento que coloque os quimioterápicos nessas caixinhas, principalmente junto com outros medicamentos. Mantenha no frasco e não use isso, tá? Por conta também da questão do risco. Quimioterápico, né, é um medicamento potencialmente tóxico, então não deve ficar assim. E outra, uma vez que você tira o produto da embalagem original, ele já começa a sofrer degradação do ambiente, própria umidade, temperatura, então tudo isso pode ser uma condição desfavorável aí para o seu medicamento, né? E ele pode perder aí alguns efeitos, sofrer alguma alteração que vai impactar no seu tratamento. Então não faça isso, certo? Então pode usar a caixinha, organiza, te ajuda, leva para rua, beleza. Mantenha sempre na embalagem original, no blister, corte. Se você tem dificuldade de identificar esses medicamentos, porque são muito parecidos, então não faça isso. Procure uma outra alternativa para que você não se atrapalhe com relação aos horários de cada medicamento que você precisa fazer, certo? Os aplicativos, para quem gosta também, eu já sugeri aplicativos aqui, tem aí também no canal, alguns aplicativos de celular que são excelentes. Você lista lá todos os seus medicamentos, organiza por horário, por cor, alarme, alerta, tudo, né? Hoje a gente tem aplicativos gratuitos que, para quem é mais ligado aí nessa questão tecnológica, ajuda bastante na organização desse processo. Então eu também oriento que faça dessa forma quem gosta, né? Algumas outras ferramentas, gente, de planilhas, eu gosto muito, principalmente quando o quimioterápico, ele não é de uso contínuo, sem interrupções. Por exemplo, a gente tem quimioterápicos que precisam de interrupção. A capecitabina, né? A gente faz, normalmente se faz muito ciclo de 14 dias, descansa 7. O sunitinib, enfim, tem outros medicamentos também que são desse processo, né? O ribociclib. Então, o que é que eu faço para os meus pacientes? Eu faço sempre uma planilha por ciclo, onde eu coloco as datas, a data que vai começar e a data que vai terminar. Como eu falei, tem paciente que tem medicamento a mais na mão, porque está recebendo do convênio. Quando recebe de uma instituição de saúde, como por exemplo onde eu trabalho, a gente dispensa por ciclo. Então o paciente não fica com sobra de medicamento na mão, até porque isso é um risco. Então ele vai com a quantidade certinha. Mas para quem tá com sobra de medicamentos em casa, um erro acontecer aí, gente, é muito comum. Muito comum mesmo, o paciente tomar mais. Eu tomei um dia a mais, me passei, continuei o medicamento. E não era para continuar, era para parar na semana de descanso. Então, essas planilhas eu monto tipo um calendário. Você pode baixar o calendário mesmo em ferramentas como o Google, enfim. E coloca lá a data. O dia do início, o dia do final, os dias do descanso. Então, eu boto lá descanso, dia de retorno, dia de exame. Tipo um planner. Você pode fazer isso por mês do seu ciclo, né? Com o seu tratamento. E aí você cola, tem pacientes que me pedem, me manda assim porque eu vou colar na geladeira, boto um imãzinho lá, colo na geladeira. Todos os dias, o que a pessoa faz? Tomou, vai lá e checa nesse plannerzinho que eu monto e ele checa na geladeira e faz. Então pronto, tomei, beleza. E aí vai seguindo a sequência. E isso ajuda bastante os pacientes. Também o recurso de visual com cores diferentes, né? Isso ajuda muito. Às vezes também, quando o paciente tem alguma dificuldade de entendimento ou mesmo de leitura, então a gente utiliza na forma de símbolos, né? Os símbolos que ele visualmente é fácil para ele identificar qual é o medicamento e qual é o horário. Então a gente representa o dia, o horário com elementozinhos, né? O sol, a lua, um pratinho de comida, um outro pratinho representando o jantar.
e aí visualmente para ele, olhando aquilo ali, ele entende como ele precisa fazer. Às vezes acontece quando o paciente, né, tem alguma dificuldade nesse sentido, então esses artifícios visuais ajudam bastante. Então você aí que é paciente ou mesmo cuidador, né, de um idoso, alguém que necessite, esse planner dessa forma ajuda muito, né? Então você pode adaptar o planner, normalmente eu faço de forma individualizada, conforme a necessidade de cada paciente. Então tem paciente que tem essa necessidade, já tem outros que não tem essa necessidade, não precisa botar desenho, não precisa botar cor, mas gosta das datas, de tudo organizado, tudo ali visual, bater o olho no plano, ele já vê a data que ele vai terminar, quando ele vai fazer exame de sangue, e ali fica muito fácil, é um artifício bem legal que os pacientes gostam muito. Então, e esse senso de utilização, senso de organização, ó, beleza, tá? Ok, ajuda bastante. E aí ele fala, né, senso de limpeza, e é bem interessante que esse é um conceito japonês, né? E lá no Japão, isso é ensinado nas escolas, o 5S, né, para as crianças. Organizarem o material escolar, organizarem a sala onde eles vão, onde eles estudam. E essa parte do senso de limpeza é interessante que cada criança japonesa, ela tem 30 minutos por dia de limpeza do ambiente onde ela está. Então, ela limpa a sala dela, a carteira onde ela está, limpa a sala, tem como se fosse um mutirão para limpar outras áreas da escola, como corredores, cantina, local onde eles fazem as refeições. 30 minutos todos os dias as crianças fazem isso para começar a aprender o processo mesmo de organização e limpeza, que a limpeza faz parte, né? Um braço aí desse processo da organização. E é muito interessante, porque desde pequeno já começa aí a plantar essa sementinha. E eu trago esse senso de limpeza também, por quê? Às vezes, e eu tiro por mim, em casa a gente tem, todo mundo acho que tem aquela caixa de medicamentos, né? Caixa de medicamentos, que a gente tem ali aqueles mais urgentes, que a gente pode, né? Que qualquer emergência a gente tem ali à mão, fazer curativo, enfim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Não fico sem determinadas coisas, mas o que que acontece? Vira e mexe, se você não se atentar para a validade desses medicamentos, como é que tá as condições de armazenamento, você vai verificar que tem, eu já peguei paciente, quando eu peço assim, traga a bolsinha com os medicamentos, todos que você utiliza, que a gente vai conferir, ver tudo aqui na consulta. Medicamento vencido, medicamento que já está com a coloração do comprimido diferente do habitual, do correto, né? Então já pode ter perdido o efeito ali, porque a forma que armazenou, que tá ali na bolsinha, esquentou, levou no carro, tomou sol, enfim. Então, esse senso de limpeza eu trago para que vocês revejam também. Quais são os medicamentos que vocês têm em casa? Tem lá muita coisa? Faz uma arrumação nessa caixinha, né? Vê o que está vencido, separa. Tem locais que recebem esses medicamentos vencidos. Normalmente, algumas farmácias dessas grandes de rede, eles têm um local que você pode chegar lá e depositar os seus medicamentos vencidos. Então, não jogue esses medicamentos na rede de esgoto, né? Porque acaba indo aí, poluindo rios, né? O mar, enfim. Então, não jogue no lixo comum. Separe esses medicamentos todos e leve para um local adequado, né? Então, esse senso de limpeza você estende para a sua vida e faz muito bem. É aquela velha questão assim, quando a gente organiza a mente, o interno, a gente organiza o externo, a gente reflete isso, né? E a psicologia explica, né? Quando a pessoa tá num ambiente assim muito desorganizado, muita bagunça, muita sujeira, que a mente da pessoa também está dessa forma. Então comece a perceber o seu ambiente, né? Onde você mora, a sua casa, onde você trabalha, né? Se você trabalha, passa o dia todo fora, tá fazendo aí o seu tratamento quimioterápico, mas tá mantendo as suas atividades, tá trabalhando. Veja como é que tá esse local, tá arrumado, tá adequado, tem ali tudo que você precisa, tem coisas que estão ali que você não utiliza, né? Se passou 1 dia, 2, 7 dias, você não utilizou aquilo ali, guarda, ou que se eventualmente você pode utilizar, ou doa para alguém, ou aquilo não serve mais para nada, jogue fora, descarte da forma correta.
E assim a gente estende essa questão dos medicamentos para a área onde você está, porque isso é importante para a saúde física e mental, né? A questão da limpeza e organização de onde a gente está, de onde a gente vive. Se tudo ao nosso redor está uma zona, fatalmente a nossa cabeça vai estar assim também, a gente não vai conseguir se organizar e fazer as nossas coisas corretamente e seguir o nosso tratamento corretamente. Então, isso é importante. Práticas de organização diárias, 15 minutos, 10 minutos por dia, ajudam muito, tá? Então, e é bem interessante, eu achei interessante essa questão das crianças japonesas, né? Que desde cedo eles são habituados já nesse processo, né? O senso de saúde e higiene também, de você do autocuidado, né? De você se cuidar, manter aí uma boa higiene, né? De todo o seu corpo, porque às vezes tá lá o foco em determinada coisa, a gente deixa para trás algumas outras coisas, né? E aí tem a mulher mesmo, tem muitas questões da vaidade. Às vezes eu recebo pacientes assim super deprimidas, né, que não estão se sentindo bem com o próprio corpo, porque, né, tirou a mama, fez uma cirurgia que, né, teve uma consequência, assim, um impacto visual maior, a própria queda do cabelo com tratamento, que inclusive medicamentos orais podem fazer isso também. Então, assim, esse senso, ele precisa ser trabalhado também, né? Então, de que forma, assim, eu me sinto bem? Eu me sinto mais bonita ou bonito, enfim, homens também. Então, tenta fazer diariamente essa prática, essa rotina da saúde, da higiene, né? Eu me sinto bem ali, tomando um banho relaxante, passando um creminho no rosto, fazendo uma amarração de lenço no cabelo diferente, passando, né, um batom, uma maquiagem, usando determinada roupa, né, que me deixe mais confortável. Isso ajuda também, né? Quer dizer, eu tô falando aqui de adesão ao tratamento. Você pode falar assim, ai, Carol, quanta coisa, assim, isso tem a ver. Mas tudo tem a ver, né? Pra gente seguir um tratamento, seguir, né, um planejamento, né? Que um tratamento, ele tá dentro de um planejamento, né? De um projeto terapêutico, um plano terapêutico. Eu preciso de organização, eu preciso me perceber também. Como é que eu estou? Né? Está refletindo no meu corpo físico? Eu estou me vendo agora mais feia? Né? Eu não estou gostando do que eu estou vendo? Né? Isso impacta. Porque chega em determinado momento, como eu já tive pacientes, virar para mim e falar, Carol, eu não quero mais tomar esse medicamento. Porque olha como eu era, né? Me mostra a foto assim, olha como eu estou. Eu tô me sentindo mal, eu não tô me sentindo bem comigo mesma. Às vezes o casamento acabou, então assim, tudo isso impacta. Tem pacientes que chegam a falar isso, eu não quero mais fazer esse tratamento, porque a forma como eu estou, eu não tô gostando do que eu tô vendo, sabe? Então, é triste. Então eu sempre incentivo que vocês tirem alguns minutinhos do dia para se dedicar a isso, a coisas que te façam bem para sua saúde, para sua higiene, para o seu autocuidado e que você se sinta bem. Fala assim, poxa, eu tô me sentindo bem, né? Eu me sinto bem quando eu passo um batom, quando eu cuido do meu cabelo, eu olho assim no espelho, eu gosto do que eu tô vendo, então eu me sinto bem. É uma coisa minha. Cada um tem o seu. Então, né, eu sempre tento estimular isso para os meus pacientes também, que vejam, né, esse lado, esse olhar, tenha esse senso também dentro de si, tá? Porque isso mais na frente fatalmente pode interferir. E por fim, o senso da autodisciplina, que é aí um dos mais importantes, né? Como eu falei, você criar todo esse processo, criar rotina, você entra nesse processo do senso da autodisciplina. Todos os dias você seguir ali, não, eu tenho esses medicamentos, o que é prioritário, né, da sua saúde, o que você precisa fazer? Eu tenho que tomar aqueles medicamentos, eu não posso deixar de tomar aqueles medicamentos, então eu escolho aquele horário que é mais pertinente para mim, é aquele horário que eu nunca vou esquecer, que eu sento na mesa, eu tomo meu café
e eu posso tomar os meus medicamentos, então eu tomo ali naquele horário, fazendo alguma prática, né, de tarde, um lanche, alguma coisa. Eu sei que eu tenho outros medicamentos para tomar, eu tenho o meu planner na geladeira onde eu checo os medicamentos que eu já tomei, ou eu tenho um aplicativo no meu celular, eu tenho a minha caixinha organizada de forma adequada. Então você cria isso e faz daquilo um hábito, pronto, você está praticando o senso da autodisciplina e você consequentemente vai ter um sucesso, manter a sua adesão. Então isso é muito importante também para criar essa rotina. Eu sempre digo para os meus pacientes: adapte a nova realidade, que é o tratamento do câncer, que é os seus novos medicamentos, à sua vida, à sua rotina. Traga isso para mais perto. Não é você agora pegar a sua vida e mudar toda de vez, virar de cabeça para baixo para adequar aquilo ali. Tente adequar aquilo ali ao que você já tem a sua realidade, né? Assim como adequar as marcações de consulta, adequar a infusão da quimioterapia, o dia que você vai pegar a caixa do seu medicamento, o dia que você vai comprar na farmácia para repor. Inclusive tem aplicativos que te lembram, te dá alerta assim, olha, tá acabando o medicamento, porque você preenche lá no aplicativo a quantidade que vem numa caixa. Então ele dá alerta até disso, para você se lembrar de comprar, para não esquecer e deixar faltar. Então, tudo, né, tem que estar ali nesse processo para que adeque a sua vida. E isso fica mais fácil, né? Porque às vezes o paciente ele se vê tão perdido, médico, consulta, tem que fazer exame, tem que pegar a caixa do medicamento, tem que ir na farmácia comprar os medicamentos. A família às vezes fica louca, assim, perdido, todo mundo perdido, né? Baratinado assim. Então, são coisas simples que eu falei aqui, né? Mas que fazem toda a diferença. Quer dizer, senta, né? Lista tudo que você vai precisar, todas as quantidades que você vai ter ali à mão naquele momento, o que você vai poder comprar, né? Para deixar ali organizado. O seu momentinho com você para cuidar de si, o seu autocuidado e a sua autodisciplina, né? O seu senso de autodisciplina. Então, lista tudo isso, faz o seu planner, né? Para os meus pacientes, eu já elaboro tudo isso, a gente senta e faz adequado para cada paciente. Então, vê o que mais que atende às suas possibilidades, às suas necessidades. É uma caixinha dessa, né, que você pode comprar? É uma bolsinha? É alguma coisa? É um planner? Enfim. É um quadrinho que você pode escrever, você vai lá fazer as suas anotações, verificar o dia que é mais favorável para você, para a compra dos seus medicamentos sintomáticos, para ir até o serviço de quimioterapia, auxiliar todo esse processo. Então, tudo é questão de organização, né? Que às vezes as pessoas se veem perdidas, um entra e sai, agora com a pandemia as pessoas estão mais restritas, mas saindo, tem paciente que fala, poxa, Carol, não aguento mais, saindo para médico, para exame, não sei o que, sabe, eu tô saturado, não aguento mais. Quer dizer, esse tratamento agora mudou minha vida, botou tudo de perna pro ar. E não tem que ser assim, tá? Se a gente parar um pouquinho por dia para se dedicar a esses sensos de organização, esses 5 S's, para a vida, para todos os âmbitos da sua vida, você vai perceber que com o passar do tempo, isso entra no seu processo e não você que muda para adequar aquilo ali, né? Então, esse que é o mais legal da história, né, que eu acho. Então, essa foi a dica, né, com relação a você focar, porque quando você tem aí tudo isso organizado, tudo já parametrizado, quando é que você vai fazer cada coisa, você já não se desgasta mais com aquilo e não impacta no seu processo, nos seus medicamentos, não corre o risco de você estar em casa à noite, né, e sentiu alguma coisa, poxa, começou a enjoar, cadê o medicamento? Acabou, né? Então, não corre o risco disso. Também dos quimioterápicos, né, de dar entrada no convênio, os pacientes recebem em casa, de fazer todo o processo burocrático, qual é a data que tem que fazer, quando é que tem que mandar relatório, quando é que tem que mandar receita, deixa tudo isso anotado, tenha o seu planner, tenha o seu projetinho, tenha a sua agenda, o seu caderno, enfim, o que mais, né, o que for mais fácil para você.
se adaptar. E pronto, organizou, colocou ali, você sabe que está tudo sob controle. Você viu, está tudo sob controle. Então isso dá uma paz interior também, né? Então isso, esses fundamentos aí dos 5S que a gente fala, é uma maneira de vida, tá? Não é aquela coisa mecânica, não. Isso passa como é ensinado às crianças japonesas desde pequenininhos, né? Isso é para se tornar um hábito. E façam isso, né? Todos os âmbitos aí da vida de vocês, que eu tenho certeza que vai dar uma paz, vai clarear mais, a família vai ficar mais tranquila, com tudo isso listadinho, organizado, quando tem que fazer cada coisa, né? Sei que assim não é fácil, são muitas coisas, muitos pequenos processos que envolvem aí o tratamento, né? E o acompanhamento desses pacientes, mas com um pouco de organização, dedicação e cuidado, isso dá para levar de uma forma mais tranquila, né? E claro, aí contando com a equipe multidisciplinar no processo, tá certo? Então foi isso. Essa era a mensagem que eu queria passar com relação à organização para vocês.